Bora lá. Gente, boa tarde. Hoje a gente está aqui com Ana Bezerra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre representatividade feminina na arte, né? Ana Bezerra, que é aqui de Natal, e esse projeto, ele é a extensão do projeto do EP Esboço, né? A gente vai bater esse papo, né? Como é que a Ana Bezerra, enquanto artista, como é que ela se enxerga nesse lugar de fala, como é que vai falar um pouquinho sobre as experiências dela aqui também. Vamos lá, deixa eu apresentar a Ana Bezerra. Vou ler porque são muitos rótulos e vai que eu esqueça de algum, né? Então, Pois é. Ana Bezerra, ela é atriz, ela é estudante de teatro pela UFRN, ela é professora artista em formação, pesquisadora, oficineira, encenadora, ela é feminista e ela é uma das idealizadoras do coletivo Equité. É assim que fala? Equité? Equitei, Equité, equitei. Equité, perdão. É, e muitas outras coisas, né, que tá para além daqui rotulado. Então, Ana, vamos lá para a primeira pergunta, né? Em qual momento, assim, a Ana Bezerra ela se reconhece artista? Conta aí um pouquinho dessa trajetória. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Então, essa é uma pergunta bem assim engraçada, porque foi um percurso de anos, assim. Não foi de uma hora para outra, mas foi bem engraçado, porque o momento em que eu me reconheci artista, por mais que eu já fosse artista antes da universidade, eu me reconheci mesmo artista dentro do campo universitário. Porque eu terminei o ensino médio com 16 anos e a minha escola nunca foi muito fã dessas coisas artísticas, escolares, né? Interior, cidade pequena. E aí eu me formei com 16 anos e quando eu estava com 18, eu fiquei sabendo de uma peça de teatro dentro da minha antiga escola e que poderiam pessoas formadas já poderiam voltar para fazer a peça. E aí eu fui lá, procurei saber, me informei, até outros colegas meus que já tinham terminado também foram se informar. E aí para mim era só uma peça, mesmo aquelas que eu já tinha feito em igreja, já tinha feito até em outros momentos da minha vida, não é só uma peça. Então, quando a gente concluiu isso, a nossa diretora, que também era professora da escola, que era Badu Moraes, ela nos super incentivou a fazer o THE, que é o teste de habilidade específica para entrar no curso de teatro na UFRN. Sim. Começou a nos instigar. Gente, se vocês tiverem interesse, é assim que funciona, mas vão sabendo que aquilo é uma licenciatura, né? Uhum. Vocês, além de saírem com o diploma artístico, porque até para você ser artista você não precisa de diploma, mas para você Sim. ser professor você precisa, né? Mas você tanto sai como artista formado, porque você vai ganhar experiência com isso, como você sai com diploma de professor, que é uma obrigatoriedade dentro das escolas. E Infelizmente, aí, só interrompendo um pouquinho, é aquela coisa, né, Ana? Tipo, a sociedade ela vai te enxergar se você tiver um canudo na mão. Infelizmente é assim que funciona. infelizmente, exatamente. Nessa época, eu não tinha tanta essa estiga pela licenciatura. Eu tinha pela licenciatura em outra área, mas não em teatro. E aí Uhum. eu tentei 3 anos tentar entrar na UFRN para esse curso, mas ainda não tinha me reconhecido enquanto artista, enquanto mulher artista, enquanto pesquisadora. Quando eu entrei dentro da universidade, na terceira tentativa, muitos leques de possibilidades, muitas informações, e aí eu fui atravessada por várias delas. E aí, Uhum. algumas disciplinas específicas, eu me reconheci enquanto, de fato, artista, que eu não era só uma pessoa que estava ali para fazer um teatrinho, como muitas pessoas entram sem saber onde estão, caem de paraquedas. E eu acho que aquele lugar ele me deu muito mais oportunidade de me reconhecer enquanto mulher, enquanto artista, enquanto professora. Eu acho que eu me reconheço como artista nesse período de tempo em que eu me questiono sobre a minha origem,
sobre o que eu quero fazer, que tipo de teatro eu quero fazer. Teatro de mulheres, teatro para mulheres, que não Sim. é um campo que tem tanta visibilidade, infelizmente, mas está ganhando um posicionamento muito interessante, principalmente dentro da cidade de Natal. Então, Sim. acho que o meu território foi um pouco mais ou menos assim. Uhum. E Tá bom? Voltou. Bezerra, nós viemos do mesmo interior, né? Baixada do Meio, distrito de Guamaré, e daí a gente passou por algumas experiências, né? Também fui aluna de Badu Moraes, né? Também passei por essa experiência com ela, maravilhosa, por sinal. E eu acho que uma coisa que eu senti quando você fala de reconhecimento, né? De quando você se reconheceu, de quando as coisas lhe atravessaram e você sentiu o que era realmente e se situou, né? Eu acho que quando a gente mora no interior, né, é mais complicado ainda, porque, por exemplo, as pessoas de lá têm uma outra cultura e daí elas visualizam o teatro como algo que não vai dar certo, que não tem futuro. Eu falo por mim, né? Porque minha mãe, por exemplo, ela via aquilo como, isso aí, vai procurar outra coisa para fazer, porque isso aí não vai te render nada, não. Sabe? E daí a gente fica lutando também contra essas outras questões, né, em paralelo, né? Não só com o nosso próprio reconhecimento de se situar enquanto ser, enquanto artista na sociedade, mas também nessas flechas que vêm de todos os lados e dizem, não vai nessa não, que o rolê aí é furada, né? E quando não perguntam quando você vai para a Globo. Quando é que você vai para a Globo? Me dá um autógrafo, quando é que você vai para Malhação? E eu ficava assim, nossa, como a falta de informação faz a gente pensar coisas tão distantes da nossa realidade, porque, gente, eu não sou do audiovisual, já fiz e até faço trabalhos no audiovisual, mas o meu Uhum, curso não é para eu ir para Malhação, entende? Tem essa uhum. questão também que eu acho primário, mas eu acho crítico A também. próxima pergunta é se teve alguma experiência que você se sentiu, como é que eu posso dizer, passou por alguma repressão, né? Nesses lugares que você permeia, enquanto artista, enquanto professora, oficineira. Se conta aí a sua experiência. Eu acho que isso acontece muito mais no meu familiar. Eu Uhum, acho que isso, infelizmente, acontece mais no meu familiar. Por quê? O que acontece? Por eu estar na universidade, a UFRN, principalmente o departamento de artes, ele está sempre em constante informação, evolução, e muitas pessoas já entendem o lugar de outras. uhum, Quando eu apresento uma peça sobre a histeria, a quem é a primeira voz para ser falar, para comentar sobre a peça são as mulheres. sim. Então, eu não sofri repressão assim dentro da universidade, assim, em algum momento, mas dentro do campo familiar, sim, porque fica justamente esse questionamento. Mas você vai começar a cortar o cabelo e pintar o cabelo. É vulgar, cena de mulheres seminuas. É o teatro que é escrachado demais, é feio, não gosto. Eu gosto mais daquele teatro infantil. E Uhum, aí, como eu sou um artista que trabalho muito com o corpo, com a exposição do corpo, com a verdade em si, sobre principalmente teatro feminino, uhum, acontece muito essa repressão da família. Porque eu preciso divulgar o meu trabalho, e aí às vezes chega um comentário tipo, nossa, que foto é aquela? Que trabalho é aquele? Que trabalho sem noção? Você vai continuar mesmo nisso? É isso que você quer para você? Não vai dar dinheiro? E eu acho que isso realmente, infelizmente, acontece mais no meu meio familiar. Eu acho que
por eu me envolver com pessoas que também têm uma dinâmica de diálogo como a minha, a gente é mais confortável para lidar. Que Quando... em Pode falar. 2017, só interrompendo um pouquinho. Em 2017, se eu não me engano, acho que foi foi logo no início que você entrou na faculdade, acredito eu. E você postou uma foto que eu acho que era de um festival de cenas curtas. E daí você tinha os seios da moto, né? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, bicho, como é que as pessoas que não são do meio, né? Que contrapartida eles deram sobre essa fotografia? Porque eles conhecem uma Ana Bezerra, que é ali do interior, né? Que fazia umas coisas e agora ela, né? Eles veem como, nossa, ela mudou muito. O que é que essa menina está fazendo, né? Esse boom. Como é que você lidou com isso? Foi aquela foto, ela surgiu no primeiro semestre da universidade, onde eu estava ainda me descobrindo e as pessoas ainda não tinham noção de muita coisa, né? Uhum. Então, com aquela postagem, ela surgiu, aquele personagem surgiu de uma disciplina, um experimento final de uma disciplina, e aí, consequentemente, nós acabamos levando para o Festival de Cenas Curtas em Parnamirim. Sim. E aí eu postei a foto que tem a pintura nos seios, mas eu estou sem nada nos seios, é só a pintura e uma roupa fina na parte da cintura, as pernas. Aquilo repercutiu muito no Facebook, eu acho que eu tive 700 curtidas em comentários. Eu namorava na época, então, por eu namorar na época, muitas pessoas ficaram assim no ouvido dela, dizendo que, ai, a sua namorada tá se expondo, o que você acha disso? E ela falava, eu não acho nada, é o trabalho dela. Mas isso... A sociedade vê como uma objetificação, sexualiza, né, muitas vezes. Exatamente. A grande maioria. Exatamente. As pessoas elas não entendem como aquilo como meu trabalho. A minha ferramenta de trabalho é o corpo, gente. Então, eles não compreendem isso. E no final do ano, mais uma vez, eu retomei a um espetáculo de uma disciplina, apresentado 2 vezes, que era como se fosse um cabaré. Né? Eram várias cenas, como se fosse em um cabaré. A minha cena era como se fosse um cabaré. E era uma cena assim, bem peculiar. Eram 2 mulheres e 2 homens em cima de um carrinho. Então, assim, quem viu as fotos, quem percebeu que era um espetáculo bem carnal, que era como se fosse uma orgia, algo que estivesse revelando muito sobre uma determinada época, não compreendia isso. Achava que aquilo era só uma pornografia que todo mundo tinha que ver e achar aquilo bonito. Não, sempre tem um trabalho por trás daquilo. Não é sobre objetificar. Eu estava com um peso muito acima do normal. Eu não estava com um corpo como eu estou hoje, ou seja, um corpo totalmente fora do padrão. Eu nunca fui magra, mas também nunca fui plus size, entendeu? Então, mas naquela época todo o meu corpo foi exposto e aquilo foi importante para mim. E hoje em dia as pessoas já estão mais tranquilas sobre. Elas compreendem melhor, mas inicialmente foi uma explosão total assim na minha vida. Me deu algumas angústias, confesso, mas aí eu sou ariana, taquei o foda-se, tô nem aí. Ai, ai. Realmente Foi é foda enfrentar tudo isso, né? E daí você tem que dar a cara para bater mesmo e vamos embora. Esse é o meu corre, né? E vocês que se viram aí para entender, você quiser entender, o problema é seu. Vamos assistir que vocês vão entender. Não cabe a mim. Pois Outra questão que a gente tem visto, né, aqui dentro de Natal, é muitas vezes o sucateamento, né, dessa arte, né, de ter espaços de você atuar enquanto atriz, de você atuar muitas vezes até enquanto professora, né, porque até para ser professora tá complicado para caramba. E daí como é que você vê
esse espaço, essa cena atual aqui em Natal, no seu âmbito de trabalho? Como é que eu vejo o meu âmbito de trabalho? É, eu tiro muito isso pelos meus alunos. Eu acho que eu tenho quebrado um pouco com esses paradigmas sobre ensinar, Uhum. sobre minha atuação no campo da docência. Porque os meus alunos, eles olham para mim e fazem, professora, você é cheia de piercing. Eu tenho piercing, qual o problema? Ele faz, não, porque as outras professoras não têm. Aí eu pergunto, mas o que que você acha disso? Ele faz, eu acho legal, eu acho que você se parece muito comigo. Eu acho Ah, que eu quero um pouco com esses paradigmas, assim, sobre uma formatação de como devemos nos apresentar no nosso espaço de trabalho, assim. Eu eu não acho me escondo. interessante isso que você falou, porque, assim, no período eu entrei para fazer um curso de pedagogia e uma das minhas questões, eu não continuei, né? Mas uma das minhas questões era essa, tipo, como é que eu vou lidar com crianças, e eu sou tatuada, né? E as crianças vão me perguntar, ô tia, nossa, você é tatuada e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a maior preocupação não é nem com as crianças em si, mas com a família que está por trás das crianças, né? E daí eu fui questionar isso até com a diretora do IF, que eu tenho proximidade. Eu falei, fulana, como é que. Eu não sei, será que vai dar certo trabalhar nessa área? Porque eu sou tatuada aí, será que os espaços vão me receber? Uhum. Sabe? Eu tenho essa preocupação de quando eu vou fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, eu vou de manga comprida, porque eu sei que tem alguns espaços que não vão olhar para mim e vão me julgar pela minha aparência, né? Sim. Como nós, eu falo nós porque nós somos 8 alunos bolsistas da UFRN no programa PIBID Teatro, que eu também já fui, e do Residência Pedagógica, que agora é onde eu atuo como docente. Uhum. Docente, docente, aprendiz, enfim, vou dar aulas, dou aulas, né? E a gente não tem uma obrigatoriedade de como se vestir, mas a gente já se porta como dentro de uma escola, é calça, é um sapato fechado, é uma Uhum. blusa um pouco mais composta, mas a gente também já foi assim, de um jeito que a gente se sente mais confortável, por exemplo, uma saia longa que a gente gosta muito de usar de tecido, não necessariamente de Uhum. os alunos eles gostam desse trocadilho porque eles se sentem mais, pelo menos a minha turma de oitavo ano que eu trabalhei em 2019, eles diziam muito que nós éramos como eles, nós tínhamos uma proximidade com o perfil deles dizerem, ai, vocês não são chatos, a aula de vocês não é chata. E aí eu ficava pensando como aquilo me instigava, sabe? Não Uhum. que as outras pessoas, os outros docentes, eles fossem ruins, ou o perfil deles não fosse bom, mas aquilo me instigava a eu continuar o meu trabalho como eu estava fazendo, sempre evoluir. Eu atualmente atuo mais como professora do que como artista, porque infelizmente por estar em pandemia, isso travou nossas pernas. Assim, o Uhum. teatro foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar na Uhum. pandemia, infelizmente. Mas nesse meio, assim, eu sinto que eu tenho uma fome por observar, uma fome por trocar, porque é assim que eu vou tendo a minha formação, não só dentro da universidade, mas fora também. Eu aprendo muito com os meus alunos. Os meus Uhum. alunos fazem, professora, vamos fazer aula? Sim, eu digo, não, mas eu não tenho esse material. Ele faz, não tem problema, a gente traz. Eu faço edição para a senhora. Que Eu massa. faço isso. É muito Uhum. legal. Eles interagem muito, eles se sentem mais confortáveis de dizer, professora, hoje eu vou fazer a aula nos 50%, viu? Porque infelizmente trabalhei ontem, fui trabalhar e eu tô assim, daquele jeito, mas eu não vou deixar de fazer a aula. Gosto muito da sua aula. Eu tenho dois ex-alunos que agora são do IFRN, Campo Central, e não perder a ligação com isso faz com que
o meu trabalho, o meu trajeto continue. Eu acho que Uhum. dentro de Natal, eu já atuei em 3 ou 4 escolas, e eu acho que é isso que está fazendo eu perceber mais a cena, assim, da periferia, da elite, porque eu trabalhei em escolas diferentes e eu via realidade diferente dos alunos que permeavam e só somavam a minha bagagem para eu Sim. perceber esse espaço, entende? Esse espaço Uhum. da cena, que eu ultimamente não estou em nenhum grupo teatral, mas estou conversando com grupos teatrais para fazer parceria com o teatro feminino. E acho que é bem isso mesmo, pensando sobre. Massa, massa. Incrível como às vezes a gente se questiona, né? Mesmo a gente sabendo, tipo, eu nasci para trilhar esse caminho. Mas às vezes vem os questionamentos, e será? E daí surgem essas trocas que daí energiza a gente e dá um gás, uma renovada. É por isso que eu estou aqui. É para fazer Uhum. isso, né? Ana, você se coloca como feminista, né? Você é feminista. E daí, como o feminismo, ele, ele te dá sentido nas coisas que você faz, na sua voz, nos locais que você frequenta. Como é que o feminismo te, como é que eu posso dizer, te criou, assim, te moldou, te construiu, te desconstruiu? Com certeza me mudou. Muito, assim. Eu, desde nova, eu tinha um posicionamento bem tipo, ai, não gosto dessa atitude desse cara, sabe? Eu muito jovem, mas Uhum, até então não tinha essa idealização do feminismo, não tinha esse nome, não conhecia. Com uhum, certeza me mudou. Eu acho que quando a gente se intitula uma coisa, nós começamos a ser reconhecidos por aquilo. sim. Porque quando você me procura para falar e para fazer um trabalho teatral feminino, é porque você sabe que eu sou feminista e esse é meu tipo de teatro. Entende? Uhum, Não adianta você vir dizer, Ana, eu quero que você escreva uma dramaturgia para mim. Eu não sou dramaturga. Sou diretora, sou atriz, sou iluminadora, oficineira, mas eu não sou dramaturga. uhum. E quando eu faço um teatro feminino, feminista, sobre a mulher, sobre o corpo feminino, é um leque tão absurdo de possibilidades, porque hoje em dia a gente sabe que existem todos os tipos de mulheres, todos os tipos de corpos, e a gente sempre tenta englobar isso. Então, quando eu tenho uma aluna que chega para mim e diz, professora, o meu pai não deixa eu sair de casa porque eu sou menina, mas ele deixa eu sair, deixa o meu irmão sair, o que que eu faço? E eu espero que você converse com seu pai. Não faça nenhum ato de rebeldia ou imprudência, Uhum, sabe? É sobre conversar, pai. Eu quero sair também, eu tenho direito de sair, mas o pai, o que, que o pai faz? O pai não escuta, porque não está na natureza dele escutar isso de uma mulher. Talvez, é como me questionaram, talvez ele ouvisse isso de outro homem, sabe? Dizer assim, cara, não faz isso com a tua filha. Mas, infelizmente, ele deveria escutar da filha, porque ela, é como ela se sente. Eu acho que o feminismo me deu muito mais oportunidades de perceber coisas erradas no meu cotidiano, falas que eu atingi outra mulher e não sabia que aquilo também afetaria a mim enquanto mulher. É mesmo perceber que, cara, eu tinha que mudar aquela atitude. E eu não trago só referências atuais, assim, quando eu trabalho sobre o feminino, eu trago de século XIX, trago do século XX. E aí, dentro do departamento de artes, que é onde eu sempre ando e trabalho sobre isso, os homens eles já têm
consciência de que eu vou falar primeiro por ser o meu trabalho e que as mulheres vão falar em segundo porque são elas. O Ou trabalho ficarem é... caladas, né? É. E eles já fizeram muitas perguntas para mim, disseram que gostaram muito. E eu acho que o feminismo me deu um poder muito grande dentro do teatro em poder deixar tudo muito claro do que é real. Uhum, Do que é real. Ai, não, vamos colocar uma cena leve. Cara, o feminicídio, ele não é uma coisa leve. O estupro, ele não é uma coisa leve. Eu já sofri tentativa de estupro. Você acha que eu não vou falar sobre isso? Lógico que eu vou falar. Porque eu talvez tenha uma mana que passou por isso, mas ainda sabe, não sabe internalizar aquilo e externar de uma forma boa, tentando conversar e pedir ajuda. Ele me uhum, deu totalmente voz e poder para que eu pudesse articular todas as ferramentas que eu tenho para deixar aquilo como um livro aberto para outras mulheres. Sabe? Que tipo de teatro você faz? Ah, eu faço teatro feminino, feminista, de corpos, de mulheres, de pessoas. E aí, o que, que você tem para mim? Eu digo, tenho tudo que você quiser ver. Ou não, vamos buscar juntos. Vamos sempre buscar. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos atrás. Eu acho uhum. que isso me dá muito mais liberdade de falar. O feminismo, agora, recentemente, em 2019 e 2018, ficou muito enraizado no meu trabalho, justamente por uma dramaturgia que eu fiz de São Paulo. E aí eu quis muito trabalhar isso, porque eu sou fanática pelos séculos anteriores. E porque fala sobre menstruação. Gente, a gente não fala sobre menstruação, vamos falar Tabu. sobre o tabu, vamos quebrar o tabu. Na cena que eu dirijo, na peça que eu dirijo, tem a loucura, tem o fato da mulher é, meio que ou fazer uma opressão a outra mulher porque ela acha que ela é melhor. Ela diz, ah, você tem piolho porque você é histérica. Eu não tenho piolho, então eu não sou histérica. Aí a outra vai lá e encontra um piolho nela e diz, você é histérica também. Você é histérica. Você tem a histeria. E tem muita mulher que não percebe esse trocadilho de dizer, ah, eu vi uma imagem recentemente bem engraçada que dizia assim, deu uma surra na mulher que ficou com seu namorado, mas até hoje está com o alecrim dourado que Deus lhe deu. Tipo, a culpa não é dela. Eu não vou afetar uma outra mulher por causa da minha raiva. O relacionamento era meu. Ou seja, eu atingi outra mulher, fiz um mal a outra mulher e continuo com aquela pessoa que me traiu. Então, até que ponto chega essa unidade mental da gente sempre na sociedade ter que ter a rivalidade feminina? E a Sim. rivalidade feminina é muito punk, está muito no nosso cotidiano. Então, eu acho que o feminismo em si trouxe para mim abertura para falar e para receber, coisa que eu não tinha antes dele, de falar abertamente, de dizer, ah, eu já sofri opressão muitas e muitas vezes, ah, já objetificaram o meu corpo. Ah, na escola os meninos pegavam na bunda da gente, mas naquela época pra gente era engraçado. Mas hoje eu percebo que aquilo era assédio, entende? Entendi. Começa a gente tomar conhecimento, né? Começa a entender que aquilo não é normal. Não, não, não é normal. O Equité, ele tem essa vertente, né? Feminista. E daí você e mais um grupo de mulheres fazem parte do Equité. Me conta o que é o Equité, como surgiu, qual a missão desse projeto e se tem alguma novidade por aí, né? Para a gente já partir para finalizar essa entrevista maravilhosa. Então, é engraçado como o Equité se deu origem, porque duas amigas minhas do interior estavam fazendo um estudo sociopolítico, e aí a aula daquele dia era sobre feminismo. Aí elas falaram, vamos, quem estiver querendo assistir. A gente foi assistir, elas que deram a aula, elas que fizeram dinâmicas conosco. E aí depois da formação delas,
a gente falou, nossa, como foi nutritivo para a gente essa aula. O que é que vocês acham da gente se juntar e trocar mais vezes? Aí as mulheres que estavam lá e ficaram, nossa, verdade, eu não estou em nenhum grupo feminista, assim, eu acho que a gente precisa. Aí a Uhum. gente criou um grupo no WhatsApp e pensamos assim, vamos trazer propostas de nomes para o grupo. E aí chegou o dia da reunião e o que nós queremos com o grupo e o nome do grupo. Foi uma coisa bem aleatória, né? Uhum. Ninguém trouxe sugestões, só Uhum. eu. Aí eu disse, gente, a palavra equidade significa fazer justiça, ser justo e, enfim, muitas informações sobre a palavra equidade. E equité é equidade em francês. E a gente sabe muito bem que o francês foi um marco importantíssimo do feminismo na França, né? E para a gente se amostrar, porque a gente gosta de se amostrar, a gente não bota nada no português, a gente bota tudo no inglês, no francês, no espanhol. Aí eu disse, gente, o que vocês acham? Equité, coletivo equité, para não ficar grupo equité, um coletivo. Uhum. E elas, massa, gostaram muito, e assim foi criado o Equité. E nosso objetivo é chamar mais mulheres, chamar mais, porque nós somos mulheres do interior que não Sim. tem essa informação. Não, a escola não tem isso, a militância na escola no interior é muito rara. A gente não Uhum. tem. No grupo nós temos mulheres de cada uma de uma cidade, duas ou três assim de uma mesma cidade, e o resto são de cidades diferentes. Pendências, Natal, Baixo do Meio. E a gente está sempre fazendo reuniões e agora nós estamos com umas novas caras aí chamando mais para pessoas que se interessam em ouvir e trocar e que queiram fazer parte disso também. A gente abriu um questionário no nosso Instagram, Coletivo Pité, para que as mulheres se inscrevam e queiram vir para a reunião com a gente, para a gente se juntar presencialmente Que via massa. Google Meet, para a gente começar a fazer cartazes, como a gente já fez no Instagram, falando sobre você sabe o que é feminismo, sobre autocuidado, sobre perdas, muitas coisas. Nós temos O som. várias coisas para estudar ainda. Pode Temos, continuar. temos mulheres pretas, temos mulheres brancas, é, mulheres gordas, muito brutais. Nós temos pessoas que querem refletir, que estão Mulheres dentro de reais. mulheres corpos reais. Temos mães, temos mulheres mães que pensaram no aborto, mas não abortaram. E agora querem falar sobre o aborto, querem falar sobre essa experiência de ser mãe, amamentar, a amamentação, sabe, do casamento, Que massa. pós-parto. Eu não sabia, vou me inscrever. Ah, se inscreva. Eu falei de você no grupo. Ah, foi Eu falei de bacana. você. Massa. Acho que tem sido um grupo de mulheres que, mesmo que às vezes a gente não se encontre por alguma razão, mas Hum, que às vezes a gente fica com angústia, a gente vai no grupo. A gente já soube caso de estupro no nosso interior e a gente tentou ajudar a pessoa, uma coleta de uma caixa de higiene, assim, uma cesta de higiene, né, assim, produtos higiênicos para a pessoa. Coisas sim. que a gente sabe que outras pessoas da cidade não sabem, nem mesmo a polícia. Então a gente está sempre já começando a descer o lepe para que isso chame mais e mais pessoas. Isso aqui é para a gente trazer mais informação, porque no interior, infelizmente, isso não acontece. Acho que Sim. isso não parte muito do interior, parte muito das possibilidades lá fora. Sim. Massa. Incrível a proposta. Vou me inscrever sim. É importante esses pontos de apoio, né? Esses pontos de propagar informações, né? Uhum, Mais importante, principalmente levar até lugares que são carentes dessas informações, da existência dessas questões a serem discutidas, não é? uhum. Muito obrigada por você estar aqui, né? Por você ter aceitado. Desculpa o corre, né,
as intervenções aqui, uma vez ou outra, mas vida real é isso, né? E eu não sei fazer esse negócio de live, eu sou totalmente alheia a isso, mas deu Eu certo. também. O importante é que as pessoas te ouçam, né? E ouçam a tua história. É importante que tua história chegue nas pessoas. Essa é a proposta, né? E Muito obrigada, querida. Muito obrigada a você por essa oportunidade da gente se juntar e que mais pessoas possam ver e se interessar por isso também, que o foco é esse, né? Informação, multiplicidade e troca. equidade, equité. Amém. Pois tá, um cheiro, viu? Muito Cheiro, obrigada. querida. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até.